Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom de nossas vidas, pelo dom do seu amor para conosco, o amor de Deus em nós, em todas as criaturas. Todos os seres que vivem e respiram, louvem ao Senhor. Ainda mais nós que vivemos, respiramos e, acima disso, temos o dom da vida eterna, o dom da vida presente e o dom da vida eterna que Deus nos quer dar. E pedimos que o Espírito Santo nos ilumine nessa hora na partilha a todos nós. Ninguém deve ser maior do que ninguém. Essa é a grande alegria de Deus, que todos sejam iguais, mas até muito mais do que isso, todos se tornem servos uns dos outros. É assim, aquele que reza pelos outros é um servo. Quando você contempla, fica sabendo de um amigo doente, de um parente doente, você se importa com aquilo, você reza por essa pessoa, você pede a Deus por essa pessoa, Deus se alegra com isso. E na partilha de hoje nós vamos perceber um pouco mais isso, como é importante eu me importar com os outros. Esse amor, por exemplo, que eu dedico à minha família, por exemplo, que os pais dedicam aos filhos, que as mães dedicam aos filhos, que os filhos muitas vezes dedicam aos pais, pelo cuidado, pela atenção que tem com eles, aqueles que os amam realmente. Na parábola de hoje, não a parábola, no ensinamento de hoje, na partilha de hoje, nós vamos ver um pouco mais isso. Está lá no capítulo 4 de São Lucas, do versículo 38 até o 44. Eu vou ler rapidamente, só para você conhecer. Depois vamos pegar algumas partes que são importantíssimas. É claro, tudo no Evangelho é importante, mas eu digo importantíssima no que ele nos quer falar hoje, nesse momento, nessa hora da tua vida, da minha vida. Capítulo 4, a partir do versículo 38. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam. Impondo-lhes as mãos, Jesus os sarava. De muitos saíam demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuraram e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, mas para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Alguns pontos o Espírito Santo nos lembra hoje. Como eu disse, tudo é importante, mas a cada dia o Espírito Santo vai nos lembrar de algo novo, de algo importante para nós, naquele dia, naquela hora, que nós nos detenhamos naquela passagem, naquela palavra, e isso vá adentrando em nós, ocupando o nosso pensamento, as nossas lembranças, para sermos curados primeiro no coração, no espírito,
e, se for da sua santa vontade, também curar o nosso corpo. Tomamos primeiro a sogra de Pedro, que estava com febre alta. Pediram que ele olhasse por ela. Ele foi, ordenou a febre alta, e a febre a deixou. Imediatamente, essa palavra é importante, imediatamente ela pôs-se a servi-los. O bem que eu sinto agora, a disposição que eu sinto, a saúde que eu tenho, a vitalidade que eu tenho, o ânimo que eu tenho, eu devo colocar a serviço. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. É esse o serviço que Deus nos convida hoje. Nos convida a servir com a disposição que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com o ânimo que eu tenho, anima mea domino. Todo o ânimo que eu tenho vem de Deus, é Ele que me anima. Todo o ânimo que eu tenho vem de Deus. Quando eu tenho disposição, eu tenho ânimo para fazer uma coisa, termino uma coisa, faço outra. Agora, a sogra de Pedro, que foi curada, se pôs imediatamente a servir. E a parte mais preciosa do serviço é aquela que você se importa com os irmãos, é aquela que cada pessoa o Pai Nosso, a maravilhosa oração do Pai Nosso. Eu não digo nunca, Pai meu, santificado, venha a mim o teu reino. Olha a pluralidade do amor que Deus tem por nós e quer que nós tenhamos para com todos os outros. É claro, nós não podemos estar servindo a todas as pessoas, mas na oração é o grande momento, o mais precioso momento que nós temos de servir a todas as pessoas, desde um extremo do mundo até o outro. Você pode dizer, mas a minha oração é tão pequena, é tão fraca, mas você está servindo. Por exemplo, para os chineses que vivem do outro lado do mundo e não têm liberdade religiosa, não têm a graça de conhecer a Jesus como nós temos, de ouvir falar de Jesus, de ter o consolo de Jesus. Vejam como é miserável uma vida. Eu digo miserável no sentido de não ter objetivo, de não ter o ideal. Aquele que não tem ideal, não tem objetivo, ele está morto. Veja, por exemplo, o homem que trabalha de sol a sol, pelo trabalho, a sabedoria, o livro do Eclesiastes vai dizer vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O homem, de que adianta o homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ele ganha, gasta, ele come e despeja. Ele é um ciclo que, se ele não tiver um objetivo na vida dele, ele já está morto. Então, aqueles que não receberam a fé, mesmo que sejam lá alimentados por doutrinas humanas, por filosofias humanas, sabem que vão terminar um dia. Vão perguntar, estão perguntando dentro de si, de que vale a minha vida se tudo termina aqui? Para que eu trabalho se tudo termina aqui? Para que eu luto se tudo termina aqui? Minha família vai terminar, os meus filhos vão terminar. Vejam como é triste a vida daquele que não tem fé. Por isso, a nossa súplica para aqueles que vivem, por exemplo, em países comunistas ainda, que são proibidos de viverem a liberdade da fé, de escutarem a palavra. Outro dia vi uma notícia que ninguém pode ter uma Bíblia em casa, um país comunista que ninguém pode ter uma Bíblia.
Se souber que você tem uma Bíblia, você é preso, você é maltratado. Alguns lugares em que você confessa a fé cristã, eles não te dão trabalho, você não tem condição de sobreviver naquele país, porque você é rejeitado, às vezes por eles que são de outras religiões ou de alguma seita. Olha a preciosidade da oração que você faz por eles. Você está rogando a Deus para que eles ouçam o Evangelho, para que um dia eles conheçam, tenham a graça de viver o Evangelho. E quando você reza por eles, você está rezando pela queda dos tiranos que proíbem a propagação do Evangelho. Veja o exemplo vivíssimo de Nossa Senhora, que rezou: derruba os poderosos de seus tronos. Herodes queria matar o menino, depois aí de 2 ou 3 anos Herodes morreu. Ninguém rezou para que Herodes morresse, mas para que o reino de Deus se propague e que não haja empecilhos, que não haja impedimentos para que as pessoas creiam no Evangelho, ouçam a palavra de Deus, ganhem um sentido maior do que tudo aquilo que já ganharam. Mesmo que eu vivesse uma boa vida, uma boa saúde, um bom emprego, uma boa aposentadoria, bons filhos, bons netos, de que me valeria se tudo isso terminasse em nada? Assim é a vida de todos aqueles que não têm fé. Um dia sentam lá na beirada da cama e vão pensar: de que valeu tudo isso? De que vale a minha casa? De que vale a minha família? De que vale a vida dos meus filhos? Todos terminarão como eu estou terminando, velho já, ou sem saúde, ou às vezes numa morte repentina. Pessoas que perdem toda a esperança porque tiveram parentes, filhos, esposo, mulher, numa morte repentina, às vezes prematura, perdem o sentido de viver, porque ainda não aprenderam a fé, não saborearam o verdadeiro sentido da fé. Isso dá sentido a todas as vidas, dá sentido às vidas, entre aspas, que não sofrem tanto, mas dá também sentido à vida daqueles que sofrem. Vejam a narrativa dos primeiros cristãos no começo da igreja. Quantos sofreram? Você já ouviu dizer isso? Os cristãos eram levados às arenas para serem lançados às feras, ser triturado pelo dente dos leões, das feras, e serviam de espetáculo para os outros, mas tinham sentido, mesmo sujeitos a mortes cruéis, tinham um sentido para viver. Entenderam, perceberam que Deus os amava e, acima de tudo, o verdadeiro sentido, porque sabiam, entenderam, sentiram o imenso amor de Deus por eles e sabiam que jamais as suas vidas teriam término, jamais as suas vidas teriam fim. Pelo contrário, era vivendo aquele momento da morte, tão forte era a sua fé, que tinham a certeza que estariam junto de Deus, já vivendo, experimentando uma felicidade que é eterna, que ninguém mais tiraria deles. Aquela vida que é descrita aqui na palavra, sem lágrima, sem dor, sem luto, sem doença. A palavra descreve a beleza da presença de Deus na vida deles, já contemplavam. Vejam lá, por exemplo, o primeiro diácono Estevão. Eu estou vendo a glória de Deus e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem no momento do seu martírio. Ele já exultava de alegria porque contemplava para onde iria ir, para
queria e iria estar com Deus. Ele já estava vendo aonde ele estaria após a sua morte natural, porque sendo apedrejado pelo seu testemunho, assim todos aqueles que derem a sua vida por Jesus vão contemplar já no momento da sua morte a maravilhosa vida que Deus nos preparou. Não apenas contemplar, mas vivê-la, sentir essa vida. A pequenina oração que eu e você fazemos é isso que realiza. Derruba os poderosos de seus tronos, exalta os humildes, aqueles que compreendem que não podem fazer o mal, que há alguma lei acima deles que lhes impede de fazer o mal, de defraudar, de enganar as pessoas. Então, essa mulher, a sogra de Pedro, imediatamente pôs-se a servi-los. E o Espírito Santo se agrada. O Espírito Santo, vamos dizer palavras nossas, o Espírito Santo se comove cada vez que você olha para os teus irmãos. Suponha que a tua família toda esteja bem, teus filhos, a tua mulher, toda a tua família esteja bem, bem de saúde, todos sendo honestos, mas há algo muito maior do que isso. É você olhar para aqueles que não creem, que não vivem esse ideal de vida, que nunca ouviram, que nunca sentiram a graça de Deus, porque no momento em que eles ouvirem, eles sentirão que Deus os está chamando. Deus quer que todos se salvem. Mesmo que a tua família seja feliz, mas você não se move para olhar para os outros, não é esse o mandamento? Amar a Deus, mas amar ao próximo como a você mesmo. E nós vamos nos lembrando, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Nós cremos na vida eterna, mas esse desejo deve fazer com que eu doe todo o tempo que eu puder, me esforce para rezar por aqueles que não creem, que ainda não acreditam nessa vida, que ainda não descobriram que Deus quer que eles vivam eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo todo. Jesus quer deu a sua vida, dá a sua vida sobre os altares para que todos tenhamos vida, e vida eterna. Não morrerá jamais. Se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado, morrereis no pecado. Mas Deus veio até nós, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que os recebeu, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim como Cristo ressuscitou, o Filho, o Verbo eterno de Deus, ressuscitou. Essa é a realidade. Filho de Deus é aquele que ressuscita junto com Jesus. É nisso que nós cremos, é por isso que vivemos. E o desejo de Deus, como eu disse, o Espírito Santo se comove com aqueles que desejam a vida eterna para todos os outros. Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedirem o Espírito Santo, para aqueles irmãos, por exemplo, que vivem na China, todo tirano perecerá. Se, por exemplo, todo o nosso país estiver rezando, todos os tiranos perecerão, assim como pereceu Herodes, o primeiro Herodes, depois o segundo Herodes, que perseguiu a Pedro, João e Tiago, que os meteu no cárcere, que matou pela espada Tiago. Olha o cântico de Nossa Senhora, derruba os poderes, não é que derrubou a Herodes, ele derruba, ele quer derrubar
Por quê? Porque aqueles que impedem as pessoas de conhecerem a vida eterna que nos é revelada no Evangelho, Deus quer que esses empecilhos saiam da frente daqueles que querem crer. A China tem 1,2 bilhão de pessoas, 6 vezes mais do que o nosso país. Olha o desejo de Deus, é só um exemplo: a Rússia, a China, a Austrália, a África. Quantos países na África que são alguns países comunistas, que impedem, mesmo aqui na América Central, você vê aí tão pertinho de nós, a Cuba, a Venezuela, que virou a oração faz isso. É o amor de verdade. São Tiago vai dizer: mostra-me o teu amor pelas tuas obras. A belíssima obra da oração por todos aqueles que não creem. Se você reza, você está amando todos os seus irmãos do mundo todo. Está cantando o cântico de Nossa Senhora: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Mas depois vai rezar: derruba os poderosos dos seus tronos, exalta os humildes, os pequeninos. Eles vão conhecer a salvação. Ou tendo bem-estar na vida, ou tendo muito sofrimento na vida, a recompensa lhes será dada, porque eles acreditaram. Pela nossa oração, pela nossa entrega, pela nossa busca, foi aberto o caminho da salvação para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Será aberto para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Deus quer muitos filhos. Ele quer muitos filhos. Uma música dizia: o Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos a Deus. Esse é um grande louvor. Se nós estamos em dois louvaremos a Deus. Se nós estivermos a centenas louvarão a Deus. Faremos uma concorrência acirrada com os anjos em louvores, em agradecimento, em adoração. Para isso os anjos nos ajudam, se comprazem conosco, de querer competir com eles em louvor, em adoração, em agradecimento, em súplica por todos aqueles que ainda não creem. Olha, é essa a alegria da graça que recebemos. É dessa maneira que deve transbordar a nossa fé e a nossa alegria em sermos filhos de Deus. Um grande desejo, uma grande vontade e uma súplica constante para que todos conheçam essa alegria, para que todos recebam o dom da vida eterna que nos foi dada em Jesus e que todos um dia nos encontremos na glória de Deus, vivendo na alegria perfeita, louvando a Deus por todo o bem que Ele fez a todas as pessoas. Mas para isso é preciso que empreguemos a nossa fé, como diz o primeiro mandamento: amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a inteligência, com toda a tua força. Quer dizer, reunir forças para rezar por aqueles que não acreditam. Esse é o grande serviço daqueles que ainda têm a capacidade, como vimos aqui, a sogra de Pedro, que foi imediatamente servir. Que toda a potência que nós temos em nós, a saúde, o respirar, a voz, o olhar, o cantar, quem sabe cantar, bendito seja aqueles que receberam esse dom, que podem louvar a Deus. Eu os invejo. Então, porque podem cantar, é bonito ver um canto bem cantado. Outro dia ainda vi um amigo cantando, aquilo encanta. Você imagina uma multidão imensa reunida, cantando na alegria de viver eternamente feliz junto de Deus. Isso não tem preço.
Isso não tem valor nesse mundo que pague ou que se compare. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós e que Ele nos dê a inteligência, a força, a compreensão para empregarmos a nossa vida, para que todos encontrem a felicidade eterna que Deus nos quer dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente, por todos nós, por todos aqueles que Deus quer chamar.